da época do mosaísmo, né? De Moisés, a civilização antiga hebreia, tá? Então, os dízimos não tem nada a ver com o cristianismo, tá, Pedro? Os dízimos são judaicos. O dízimo é totalmente judaico, criado no judaísmo, para o templo. Aliás, o templo de Jerusalém era o verdadeiro banco judeu, era o banco do povo de Israel. Tinha muitas riquezas lá. Por isso que os povos antigos cobiçavam atacar Jerusalém, porque atacava Jerusalém, ia no templo para roubar ouro, prata, tudo de riqueza era guardado dentro do templo pelos sacerdotes, certo? Então essa conotação é bastante importante. Tem até um livro da editora Paulus, me esqueci agora o autor, Pedro, não é muito caro o livro, não, é da editora Paulus, tá? É a história do proto-cristianismo, vai contar toda a vida social, política e econômica do judaísmo na época de Cristo, tá? História do proto-cristianismo, é da editora Paulus, o nome do autor agora me esqueci. São dois autores, cientistas, doutores da Universidade de Basileia, na Suíça. História do proto-cristianismo. Pedro, se você puder conseguir este livro, é da editora Paulus, tá ok? História do proto-cristianismo, da editora Paulus, tá? Tem tudo, a vida social, política, econômica, do judaísmo antigo e dos povos antigos e do Império Romano. Você vai ver que coisa linda, maravilhosa, Pedro, este livro, História do Proto-Cristianismo, da época de Cristo, a economia, a vida social e política do Império Romano e do judaísmo também, e o Templo de Jerusalém. Tá ok? Então, Pedro, o dízimo ele é muito complicado, tá? Agora não vou me aprofundar muito nisso aqui, porque ia pegar horas e horas e horas para você poder explicar tudo, certo? Aliás, o grande filósofo judeu Maimônides, ele critica bastante, tá? O cristianismo e a religião árabe islâmica, porque Maimônides diz o seguinte, é um grande filósofo judeu, hein? Da Espanha medieval. Os judeus sabem que eu estou falando, hein? Maimônides. Ele escreveu um livro em 3 volumes, O Guia dos Perplexos, onde Maimônides trabalha toda a alegoria da Sagrada Torá. E ele também reuniu os 613 mandamentos judaicos, que os judeus sabem muito bem que eu estou falando também, tá? Os 613 mandamentos judaicos, extraídos da Sagrada Torá pelo Maimônides, o grande filósofo judeu. Então, ele afirma isso também, tá? Que os cristãos e os muçulmanos roubaram deles a Sagrada Torá, certo? Então os dízimos, eles são, em primeiro lugar, Pedro, judaicos. Não tem explicação você pedir dízimo para Deus. Não tem. Os pastores, os padres, o cardeal, o Papa no Vaticano, eles têm o dom da graça. Eu tenho o dom da graça, gente. Eu já fui convidado para ser pastor. Eu já fui convidado para abrir igreja evangélica. Só que eu não brinco com Deus. Deus me deu o dom da graça. E por esse dom eu tenho que dar de graça. Eu não posso cobrar nada. Senão Deus me dá um castigo violento. Não posso brincar com Deus, gente. Quem tem o dom da graça de falar a palavra de Deus não pode enriquecer com a palavra de Deus. Veja bem o profeta Isaías, o profeta Daniel, o profeta Ezequiel. Veja se eles se tornaram reis. Foram todos mortos, perseguidos, torturados. Isaías, grande Isaías, foi colocado num toco de árvore e o rei mandou serrar no meio. O grande profeta Isaías, o grande profeta de Deus, a grande palavra de Deus. Então não se pode brincar com isso, tá? Então, Pedro, nós devemos ajudar sim, tá? Só que acontece o seguinte, turminha, talvez vocês não saibam, viu? As religiões, mesmo a católica romana também, todas as religiões, tá? Judaísmo, islamismo, todo mundo, tá? Para você funcionar dentro do país, no caso do Brasil, que é uma república democrática liberal, vivendo o pleno Estado de Direito, você tem que criar uma fundação. Quando você tem uma fundação, a fundação que recebe o dinheiro e ela aplica no social. Aí você pode funcionar como igreja, tá? Todas têm fundação. Até as ONGs têm fundação também. Se não tiver fundação, tá perdida. Tem que ter uma fundação para receber também dinheiro do governo, mais o dinheiro que eles arrecadam do dízimos, para aplicar no social. O que é aplicar o social? Fazer asilos, creches para crianças, para pessoas velhas, para pessoas doentes, pessoas não sei o quê, doenças graves, tá? Para ela poder funcionar. Então ela ganha uma fábula de dinheiro também com a fundação. Para ela, numa boa, em nome de Deus, e para o social também.
Se não tiver a fundação, fica ruim para ela funcionar, tá? Então, Pedro, os dízimos são muito delicados, gente. Muito delicados, porque o dízimo é judaico. Ele é criação judaica, da lei judaica. Ele é judeu, judeu dízimo. Como é que você vai roubar e transformar para o cristianismo? Se você usa o judaísmo dentro de uma religião, você tem que abraçar o judaísmo. Como é que você vai fazer essa mistureba, hein? Roubando o judaísmo, misturando com o cristianismo. Porque Jesus não inventou religião nenhuma, hein, turma? Jesus não inventou religião nenhuma. Jesus não escreveu nada. A turminha que veio depois de Jesus, que escreveu. Jesus falou, os evangelhos foram escritos 50, 60 anos depois de Jesus. Tem coisa que acho que Jesus nem falou. E a turminha, Jesus falou, Jesus falou conversa mole. Jesus não escreveu nada. A turminha que veio depois e falou que Jesus falou. Então precisa tomar cuidado com isso, né, turma? Então o pessoal muitas vezes brinca com as coisas, sabe? E nós aqui no Brasil, a grande parte da população, nós somos carentes, eu também. Nós somos carentes por Deus. Então se você vê uma pessoa toda firme falando de Deus, você fica emocionado com ela. Porque nós somos carentes, gente. Deus está dentro de nós. Está claro no Evangelho. Quando Jesus foi questionado, né? Vós sois deuses. Deus está dentro de você. Você é um sol crístico. Todos nós temos sol crístico dentro de nós. Só que nós não sabemos desenvolver esse sol crístico, né? A gente vai procurar o outro, né? Tá? Então, Pedro, o dízimo é muito delicado, tá? Só que as pessoas muitas vezes brincam, né? Com o dízimo. Então eu falei, será que existe algum evangélico no planeta que se tornou um grande industrial? Um grande rico, uma pessoa riquíssima? Banqueiro, se tornou banqueiro, comprou televisão, comprou rádio. Uma pessoa povo, evangélico comum, se tornou rico, hein? Se tornou um grande empresário, tão quanto são os donos das igrejas? Se tornou? Eu duvido. Se tiver, vem aqui no meu programa falar. Que deu dízimo e se tornou um grande homem rico, um grande empresário, que tem mansão na Europa, mansão na Côte d'Azur, em tudo quanto é lugar. Tá? Vem aqui falar no meu programa. Então não brinca com Deus, tá bom? Precisa tomar cuidado, gente. Cuidado, porque o dízimo, Pedro, o dízimo é delicado. Vê se você consegue esse livro, Pedro. História do Proto-Cristianismo. São 2 professores doutores pela Universidade de Basileia, na Suíça, tá? É editado pela editora Paulus, tá? História do Proto-Cristianismo. Você vai ver tudo sobre a vida social, política e econômica dos judeus na época de Cristo, o Templo de Jerusalém e o Império Romano também, como eram os impostos e a economia também. Pedro, você lembra, Lucimara da Moca, só um minutinho por gentileza, a Lucimara sendo gentil está esperando, eu estou conversando com o Pedro, porque as coisas são difíceis, né? São complexos os assuntos e precisa deixar claro, tá bom? Pedro, você se lembra daquele episódio do Evangelho? É Mateus que fala, se não me engano, Mateus, não é? Jesus voltava com o apóstolo, me parece, Pedro. Ao entrar na cidade, Jesus foi ao templo, né? E os publicanos, não é? Os recolhedores de impostos, então falaram, como é que você, Pedro, e o seu mestre não pagam o dízimo? Então Jesus falou assim, Pedro, e nós temos que pagar o dízimo? Nós somos filhos de Deus? Os filhos de Deus não precisam pagar o dízimo para entrar no templo. Então Jesus falou, Pedro, vai no rio, o primeiro peixe que você pegar, na garganta do peixe vai estar um estáter. Estáter era uma moeda pequena, mas que poderia pagar o dízimo de Jesus e de Pedro também, tá? Vai lá, Pedro, o primeiro peixe, você vai encontrar uma moeda, um estáter, na goela desse peixe, né? E você entrega para dízimo no nosso nome, para que não se transforme em escândalo aqui, nesse momento, tá? Então foi o que Pedro fez. Jesus é grandioso, né? Mas Jesus está claro lá, viu, Pedro? Está claro no Evangelho de Mateus. Os filhos de Deus não precisam pagar impostos. Se são filho do pai, para que o pai não quer? O pai não precisa de dinheiro nenhum. Vocês estão vendo? Isso ninguém explica. Porque se explicar isso aqui numa igreja, ninguém dá e diz, uma igreja vai à falência. E aí a turma que não tem emprego, quem não tem emprego, tá? Vai pro beleléu. Então, meus amigos,
o pastor, o bispo, o papa, o santo padre, o papa, o cardeal, o homem mais puro, imaculado, gente, da graça de Deus, é um homem que tem um emprego, tá? Ele trabalha, tem um salário alto e à noite ele vai fazer a pregação de Deus. Esse homem é puro, tá? Porque ele não recebe nada. Ele recebe o salário dele no mundo material. E ele tem o dom da graça de falar a palavra de Deus. Aí sim, a coisa mais pura, mais bonita, tá bom? Então, Pedro, o dízimo ele é muito delicado, tá? Se você, na tua consciência, acha que você deve pagar, você paga, a sua consciência fica satisfeita, tá bom? Se você acha que não, não paga, não tem problema não, viu? Porque Deus vai te abençoar do mesmo jeito, tá ok? Não se preocupe, tá? Porque o dízimo ele é judaico. Se você paga o dízimo, você tem que fazer toda a filosofia judaica. Você tem que seguir o judaísmo para ser abençoado por Yahué e Yavé, dentro do judaísmo e da sagrada lei mosaica. Então a turma brinca muito com os textos, tá bom? Porque a pessoa não tem conhecimento, vai na onda todo mundo. Então não é brinquedo, tá bom? Um abração para você, Pedro. A gente vai continuar falando mais nos próximos programas, tá bom? Lucimara da Moca. Muito obrigado, Lucimara. Você acha que as famílias afetadas pela tragédia devem entrar com processo contra a igreja? Ai, Lucimara, esse é um problema bastante sério, né? Deve entrar sim, viu, Lucimara? Deve entrar, tá bom? Deve entrar sim para investigar, porque perderam entes queridos. Quando a gente perde entes queridos, como no avião. Perdeu um parente no avião, tem que ser indenizado as famílias todas. Tá bom? Lucimara, nós vamos para o intervalo e vamos voltar com vocês, tá bom? Internautas, quer interagir conosco? Producão@tvmundi.com.br Producão@tvmundi.com.br Vamos para os nossos comerciais, estaremos de volta já já, tá ok? Muito obrigado a todos vocês. Tudo o que você precisa em tecnologia, telefonia, segurança, alarme, aqui tem. Endereço: Rua Santa Ifigênia, número 619. Telefone: 3225-9499. Temos as melhores marcas e melhores preços. Venha! Telefonia, telefones padrão, sem fio, Viva Voz, PABX, é aqui na Segmagem. A COP-BR está trazendo para o mercado brasileiro excelentes novidades e soluções em segurança eletrônica. Sempre priorizando qualidade com o menor custo-benefício, ela oferece uma extensa linha de produtos de alta tecnologia, como Speed Domes, câmeras com infravermelho, câmeras profissionais, câmeras IP, transmissores e receptores sem fio, sistemas DVR e a mais completa linha de standalones do mercado. Tudo isso e muito mais você encontra na loja Segmagem, na rua Santa Ifigênia, número 681, telefone 3224-0563. Venha! Daíra Hamed Abu Jamal, nas segundas e quartas, às 15 horas, em www.tvmundi.com.br. Eu sou formado em História Geral, de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Superior Vestibular, com pós-graduação em Política Internacional e Globalização. Meus primeiros estudos foram na Ordem dos Padres da Ordem Salesiana do Rito Romano de Dom Bosco, Turim, Itália. Tá ok? É isso aí. E nós continuamos aqui com aquelas frases nossas sobre raza, não é? Vocês devem ter visto agora, nossos técnicos mostraram para vocês a outra frase, outro cartaz, não é? Raza, 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 ana uhibbuki, ana uhibbuki. Raza, ana uhibbuki significa